Eu vou projetar os textos desta pregação, mas você vai acompanhando aí na sua Bíblia, no nome de Jesus. Vamos ler juntos? Mateus 11:6. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. De novo. Bem-aventurado. Agora só vocês um pouquinho mais forte. Agora, João 16:1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Vamos ler de novo? Tenho-vos dito. Isso. Atos 20:24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. É só a primeira frase do versículo. Vamos ler de novo? Em nada considero a vida. Obrigado, irmãos. E Gálatas 6:14. Vamos ler juntos. Mas longe. Esse tem que ler mais forte, irmãos. O tema dessa mensagem é o Evangelho da Cruz. Então leia forte agora. Mas longe. Escolhe um para você decorar. Se ninguém escolher Gálatas 6:14, eu vou entender, tudo bem. Eu vou perguntar, tá? Escolhe aí. Qual que você escolheu, Douglas? Mateus 11:6. Qual que você escolheu, William? Hã? João. Qual que você escolheu, Aline? Gálatas 6:14. Qual que você escolheu, Benê? Mateus 11. Legal. Nós vamos falar de cor. Quer dizer, você vai decorar esse que você escolheu. E todo mundo vai decorar Atos 20:24. Além do que você escolheu, você vai escolher também Atos 20:24. Se você escolheu esse, você perdeu, que vai decorar só um. Os outros vão ganhar, vão decorar dois. Quem decora só um é pior do que quem decora dois. Vamos falar? Atos 20:24. Em nada considero a vida. Só vocês. Onde é que está? Atos 20:24. Mais uma vez. Isso. 24. Irmãos, eu tirei essa mensagem, adaptei desse livro maravilhoso, chamado O Homem que Deus Usa. Esse é um livro, se você quiser ler um livro bom, baixe esse livro, ele não publica mais, e leia. Isso é comida para você digerir uns 3 meses. E o capítulo chamado Não se escandalize com o Senhor é riquíssimo. Eu adaptei essa mensagem, então. Eu quero rapidamente falar sobre não escandalizarmos com Cristo.
E algumas coisas são importantes que a gente saiba. Eu quero destacar aqui 3 grandes verdades. Primeira verdade que precisa ficar claro é a franqueza de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus nunca ocultou que havia possibilidade de ficarmos ofendidos, escandalizados com Ele ou por causa dele. Nunca. A última coisa que ele fez foi pregar uma mensagem de ilusão. Ele sempre foi claríssimo. Se tem uma coisa que o nosso Senhor é franco. E o evangelho dele, esse que a gente vive ou acha que vive, ele une as boas-vindas, vinde a mim, vem quem está cansado, vem quem está triste, vem quem precisa de sabedoria. Ao mesmo tempo que ele convida, ele também adverte. E ninguém que prega uma religião faz isso como o nosso mestre. Além disso, a palavra dele, enquanto abre o coração do Pai, o coração de Cristo, o coração do Espírito, a verdade do céu para a gente, também abre o nosso coração para nós mesmos. O nosso evangelho mostra exatamente quem nós somos, se nós estivermos dispostos a viver o evangelho verdadeiro. Por meio desse evangelho, da palavra, a gente não conhece só o Pai, a gente conhece também quem a gente é. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus nos trata como homens reais, como seres humanos reais. Ele sabe quem nós somos. Ele não nos trata como seres humanos perfeitos. Ele não é como o pai que elogia 100% das coisas que o filho faz. Porque hoje existe um conceito no meio paterno, materno, que tudo você tem que falar, não, meu filho, que bom, não, meu filho, que bom, não, meu filho. Você não pode falar assim, nossa, meu filho, seu desenho ficou muito feio. Você consegue imaginar, no século 21, uma mãe falando assim, nossa, meu filho, você tem que melhorar. Então nós vamos criando uma ideia nos filhos de que tudo o que eles fazem é perfeito. E não é. O ser humano real, ele também erra. E às vezes, dependendo do ser humano, erra mais do que acerta. E é isso que o evangelho faz com a gente, ele nos trata como homens reais e nos adverte sobre a nossa instabilidade. E fala a verdade, se tem uma coisa que é instável, somos nossa vontade. Tem dia que a gente quer Jesus, quer Jesus, quer Jesus, tem dia que a gente não quer. Nossas emoções são volúveis. E o Evangelho, o Espírito Santo faz isso, ele mostra isso. O mesmo Senhor que elogia os seus discípulos, chama os fariseus de hipócritas. Mas o mesmo Senhor que elogia os discípulos, vira para os discípulos e fala assim, olha, é o seguinte, se vocês quiserem ir embora, pode ir embora. Pode ir embora. Não precisa me seguir. O mesmo Senhor que multiplica os pães e alimenta a multidão, depois fala assim, esse povo só quer pão. Eles estão atrás de mim, sabe por quê? Sabe o que eles querem? Pão. E aí tem uma hora que ele fala, não vou multiplicar. Não vou multiplicar. Não vai ganhar pão. Porque ele trata o ser humano como real. Ele é franco, irmãos. O nosso Senhor não esconde absolutamente nada. E exatamente porque ele é franco, ele fala assim, bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. Vocês conseguem decorar mais um versículozinho pequenininho? Vamos lá? Bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. Quem lembra onde é que ele está? Mateus. É o versículo que o William escolheu. Não, você foi João, né? João 16:1. Bem-aventurado. Irmãos, nós gostamos das bem-aventuranças. Não gostamos das bem-aventuranças? Bem-aventurados os
mansos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos. E essa bem-aventurança? Nunca vi ninguém buscando essa bem-aventurança. Que bem-aventurança é essa que parece que ninguém quer? Senhor, eu quero ser bem-aventurado, porque eu não vou me escandalizar por tua causa. Então nós vamos entendê-la. E esse é o segundo ponto. Além do Senhor ser franco, Ele apresenta para a gente o verdadeiro teste da fé. Essa bem-aventurança, ela vai mostrar se você tem fé de verdade. Se você não é alguém que assenta no culto e divaga, viaja. Está aí assentado só de corpo presente. Né? Aqueles que já foram católicos dentre nós e já foram praticantes conhecem a missa de corpo presente. Missa de corpo presente só tem o corpo, porque o espírito já foi embora. Alguns cristãos evangélicos, na hora do culto, são defuntos. Só tem o corpo aqui. Uns estão dormindo longe, né? Contando ovelha lá. Os outros estão aqui, mas estão viajando no WhatsApp da vida, do diabo. Porque se você vai viajar no WhatsApp agora, no Facebook, tem um demônio aí te soprando, pode ter certeza. Anjo não vai ser. Não vai ser o Espírito Santo. Abre o seu WhatsApp aí, não presta atenção não. Nunca que o Espírito Santo vai falar isso. O verdadeiro teste da fé é o seguinte: é o teste de crer em Cristo, amar Jesus, entregar tudo por Ele e ser punido. Receber o mal, sofrer. Crer de todo o coração, entregou a vida a Ele, pertence a Ele, dá o dízimo, faz sacrifício e sofre. É essa bem-aventurança, esse é o teste da fé. E a primeira pessoa no cristianismo, ou seja, depois de Cristo que passou por isso de verdade, foi João Batista. Ele é o primeiro exemplo claro do valor dessa bem-aventurança. João Batista foi fiel ao Senhor. Ele obedeceu ao Senhor à risca. Ele chegou a deixar sua vida em comunidade para viver uma vida de consagração. Ele fez um projeto de Jericó intenso e se dedicou ao Senhor com toda a alma. Ele construiu uma nova fé no meio de um tradicionalismo religioso vazio. Ele obedeceu, se consagrou e, de repente, ele foi preso. Foi deixado numa masmorra, lá nas margens do Mar Morto. Ele tinha sido totalmente leal, consciente da missão, corajoso na proclamação da mensagem e, ainda assim, acabou preso. Sabe o que aconteceu com João Batista? Lá na prisão? Ele entrou em parafuso. Ele ficou maluco. Falou, não pode. Não pode. Eu vim anunciando o Messias. Ninguém acreditava no Messias. Eu vim dizendo, depois de mim, vem aquele que batiza com o Espírito Santo e poder. Eu estava esperando o reino ser implantado. E eis agora eu estou preso. Afastado. E aí, gente, ele mandou os discípulos dele que o serviam na prisão. Disse, gente, faz o seguinte, vai lá perguntar para ele, será que ele é... Ele não deve ser o Cristo, não é o Messias, não é. Ele perguntou assim, és tu o Cristo ou devemos esperar outro? Sabe o que Jesus respondeu? Jesus respondeu com essas palavras aqui, ó. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa.
Ele ensinou uma bem-aventurança nova, que é a bem-aventurança de crer em Cristo e de sofrer por Ele. Ele estava dizendo assim: João, o que você está passando é exatamente aquilo que Deus, o seu Pai, quer que você passe. E ainda que eu seja o Messias, eu não vou te tirar da cadeia. Essa resposta ensina, queridos, que no caminho cristão é possível experimentar a providência divina de sermos provados. Nós somos cristãos, amamos Jesus, dedicamos a nossa vida e ainda assim seremos provados, seremos torturados, seremos machucados, seremos forjados na fornalha de fogo, e a fornalha de fogo dói. É isso que ele estava ensinando. João, não se escandalize, não ache que eu seja motivo de tropeço, não fique revoltado porque você está passando por um sofrimento, não fique achando que você não merece. Porque muitas vezes, irmãos, nós passamos pelo sofrimento e a gente acha que a gente não merece. Ah, eu não mereço isso. Eu sirvo tanto o Senhor tem tanta gente que não presta. Fala a verdade, não tem gente que não presta? Não tem gente safada, sem vergonha? Né? Às vezes usando toga de juiz. Tem aí, espalhado por tudo quanto é lugar, gente que não presta. E a gente pensa assim: por que logo eu, Senhor? Quando a gente começa a pensar assim, nós estamos nos escandalizando. Estamos achando que o Evangelho é motivo de tropeço e não estamos preparados para aceitar o sofrimento que o Pai lança sobre as nossas vidas. Queridos, só existe paz real para aquele que confia em Cristo quando não tem ajuda externa para a fé. Vou repetir, só existe paz real para aquele que mantém a sua fé em Cristo, que confia no Senhor, quando não tem ajuda externa. Ou seja, quando tudo que ele vê depõe contra a fé dele. Quando ele crê na cura, mas fica doente. Quando ele sabe que Deus é da prata e do ouro, mas ele fica sem dinheiro, é mandado embora do trabalho. Quando ele vive como pacificador e é acusado, zombado e entra no meio das crises relacionais. Quando essa pessoa perde as ajudas externas da fé, mas não desiste, pelo contrário, sua fé aumenta. Esse é o verdadeiro teste da fé. Esta é a bem-aventurança de não se escandalizar por causa de Cristo. De cara eu já digo, se você nunca passou pelo sofrimento, nunca você não sabe o que é ser bem-aventurado desse jeito. Porque essa bem-aventurança é para quem quer carregar o peso da luta, não é para quem desiste. Ah, eu vou desistir que eu não estou gostando. Já viu gente que desiste porque não está gostando? Não estou gostando. Você está gostando? Não, estou gostando. Então eu vou embora. Não estou gostando do casamento. Aí o que eu faço? Vou embora. Ah, não estou gostando desse trabalho. O que eu faço? Vou embora. Ah, não estou gostando dessa igreja. Vou embora. Não está disposto a pagar o preço, a colocar a mão no arado, e em vez de olhar para trás, olhar para o que vem pela frente. Essa bem-aventurança é para quem tem fé genuína, que é colocada no cadinho do fogo de Deus, e cresce e é purificada. A franqueza de Cristo, o verdadeiro teste da fé, e em último lugar, a severidade das suas exigências. Eu tenho dito aqui, irmãos, que o Evangelho não é para gente fraca. Não é. O Evangelho de Jesus não é para gente fraco. Ser membro de igreja pode ser para gente fraco.
Pastor, eu sou fraco, pode ser membro da sua igreja? Lógico, pode ser membro da igreja, porque ser membro de igreja não tem problema. Mas o evangelho de Jesus é para gente forte. O evangelho de Jesus é o evangelho da cruz. Alguém tem um crucifixo aí no pescoço? Quem está usando um aí? Lá o William está usando, mais alguém? Ali o Maurício está usando. Você também está usando? O Andy. Tempão que eu não vejo o Andy, né? É. Irmãos, ali o Ezequiel, está lá, o dele é de madeira. O crucifixo é um instrumento de morte. O Senhor veio para morrer. E o símbolo do cristianismo não é um Sunday. Não é um aparelho de ar-condicionado. O símbolo do cristianismo não é uma barraca na praia. O símbolo do cristianismo é uma cruz. É para gente que sabe sofrer. E quando sofre, fica alegre. Quando sofre, fica o quê? Animado. Quando sofre, cresce, se agiganta. Robinho. Fica mais forte ainda. Por quê? Porque já entrou no evangelho da cruz. E Jesus não engana os outros. Muitas vezes quem engana é a igreja. Não, pode vir, Jesus vai resolver todos os seus problemas. Às vezes ele resolve, mas ele dá outros. Dá outras complicações. O evangelho é um evangelho severo. E nós precisamos entender estas severidades. Não podemos apresentar só um mar de rosas. Às vezes a pessoa está no buraco mais fundo, a gente fala, não, o Senhor vai te tirar. E irmãos, o Senhor às vezes tira, mas às vezes não tira. Mas mesmo que Ele não tire, Ele entra lá dentro do buraco. O Senhor podia ter impedido Daniel, já idoso, cabelo branco, barba branca, de ser jogado na cova dos leões? Ele podia? Podia, mas não impediu. O cara caiu lá embaixo. Deve ter machucado. Mas o Senhor foi com ele para a cova. O evangelho não é só fragrância gostosa. Quando conhecemos a Cristo, descobrimos que as exigências dele são extremamente severas. E isso vai gerar sofrimento. As condições do companheirismo de Jesus são radicais. Radicais. Você já prestou atenção nisso? Pode ter prestado, mas às vezes você não tem vivido e eu quero te mostrar então. Veja bem. Quando eu venho a Cristo, eu descubro algumas coisas. Primeiro, não é possível servir a Jesus e ao mundo ao mesmo tempo. Você pode ler comigo essa frase? Não podemos servir a Jesus e ao mundo ao mesmo tempo. Hoje, vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Quem que falou isso? Josué. Hoje, vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Ou você serve o mundo, ou você serve a Jesus. O versículo de 1 João diz assim, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se hoje você é um cristão que ama o mundo, você está dizendo para si mesmo que o amor do Pai, de Deus, não está em você. E é fácil, é só você se avaliar. Olha, eu não tenho condições de buscar a Jesus 1 hora por dia, porque eu não aguento. Não aguento. É muito. Mas você consegue trabalhar mais de 1 hora por dia? Também não aguento. Você fala, pastor, vou falar a verdade, também não aguento. Por favor, não seja tão franco. Né? Irmão, se você consegue e não consegue buscar Deus, você está amando o mundo. Mas trabalhar é amar o mundo? É.
Estudar é amar o mundo. A gente precisa do mundo, não vive sem o mundo. Não é que eu vou deixar de usar o mundo, eu vou colocar Jesus à frente dele. Se eu trabalho na loja, Jesus começa comigo antes da loja, antes do estúdio, antes da repartição pública. Ele é o primeiro. Outra coisa que não é possível, não podemos marchar com ele e com a opinião popular ao mesmo tempo. Não, eu quero ser agradável aos meus colegas e a Jesus. Não dá, irmãos, porque a maior parte dos nossos colegas do mundo, muitas vezes, tem opiniões que desagradam a Deus. Outro dia o Mateus me contou, nem pedi licença a ele, mas outro dia ele me contou que teve um não sei o que na sala dele e o povo estava ouvindo funk. Aí ele falou assim, ó, ou tira o funk ou sai da sala. Mais ou menos isso, né, filho? Bem, se você faz isso lá na sua sala, se você faz isso lá no seu serviço, o que eles vão pensar de você? Você é chato. Nossa, que cara enjoado. Não respeita a minha opinião. Irmãos, nós não conseguimos marchar com Jesus e com a opinião pública ao mesmo tempo. Olha o que os discípulos disseram. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Não dá para agradar os dois. Precisamos escolher a quem a gente vai agradar. Olha que verdade abençoada. Não podemos obedecer a Jesus e a nossa vontade ao mesmo tempo. Jesus quer outra coisa, diferente daquilo que a gente quer. Nós queremos o nosso conforto. Jesus quer que a gente faça sacrifício. Vocês vão ver no projeto Jericó, quem entrar, que depois do 20º dia, nós começamos um período de jejum. Tudo é voluntário lá no Jericó, mas o jejum entra para a gente começar a sacrificar carne. Porque, irmãos, o nosso mundo vive em função do corpo, da carne. O mundo, a mídia, o shopping respira corpo. Mas nós somos o povo do Espírito. O Espírito está pronto. A carne que é fraca. E diz o texto, a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que vocês não façam a vontade de vocês. Então não dá, nós temos que escolher. O Senhor é muito exigente, irmãos. Olha só a outra coisa, nós não podemos amar a Cristo. Ah, eu amo a Jesus, e ao mesmo tempo ou eu odeio, ou eu revido, ou eu guardo mágoa de alguém. Não tem jeito. Se você diz que você ama a Cristo, você imediatamente assumiu a verdade que você ama qualquer outra pessoa. Qualquer. Você não guarda mágoa de ninguém. Você não tem amargura com ninguém. Por quê? Porque o Senhor é severo. E Ele diz para nós assim, eu porém vos digo, amai os vossos, e orai por aqueles que vos perseguem. Ai, irmãos, que maluquice é essa? Quem foi que inventou um evangelho doido desse? De amar inimigo, de orar pelo perseguidor. Quem que inventou isso? Que homem maluco que criou? O Filho de Deus, o Rei dos Reis. O evangelho que nós queremos viver aqui é esse evangelho. Nós não queremos um evangelho de programação. Nós não queremos apresentar aqui para essa igreja uma programação agradável na reunião de jovens, na reunião do Pré para a Vida, no culto, na escola dominical, que você saia cheio de autoafirmação. Eu posso, eu consigo, eu vou vencer. Não é isso. Autoajuda tem aos montes. A Veja ainda publica todo ano os 10 livros mais vendidos de autoajuda no mercado. O mercado editorial produz mais livros de autoajuda do que livro científico, livro didático. Você acredita nisso?
Nós não estamos aqui para dar uma autoajuda para você, nós estamos aqui para dar uma ajuda do alto, do Rei, da glória, que vem e exige de você que você ame o seu inimigo. Não é um convite, é uma ordem. Você não pode escolher. Olha outra coisa que o Senhor coloca: não podemos crer em Jesus e nos silenciar a respeito dele. Não posso. Eu creio em Cristo, mas eu não vou contar para ninguém. Olha o que diz, queridos, Atos 4:20, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar. Nós estamos buscando. Ele vai descer, irmão, se prepare. Ele vai vir com os dons do Espírito. Ele vai vir transformando a nossa história. Ele vai fazer uma revolução. E você não pode se calar. Você tem que falar. Mas ele não fez ainda. Você não pode se calar sobre a verdade. Você tem que falar da verdade onde você está. E mostrar para o mundo que existe uma verdade fantástica. Queridos, quando nós vivemos o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, em suas últimas consequências, e ainda assim nós sofremos, e quando a gente sofre, a gente perde saúde, às vezes perde até uns pedaços da gente, às vezes perde mesmo, às vezes nós perdemos coisas. Alguns irmãos são assaltados, perdem bens. Às vezes perdemos relacionamentos, popularidade, perdemos prazeres e confortos. Perdemos família, porque alguns são chamados mais cedo para a glória eterna. Às vezes perdemos relacionamento com irmãos, porque alguns irmãos às vezes passam a nos desprezar e outros não querem mais andar conosco. Faz parte da vida. Gente que às vezes andava com você hoje e amanhã não quer andar. Então, mesmo buscando ao Senhor, nós perdemos tantas coisas. E aí nós corremos o risco de achar em Cristo motivo de tropeço. Senhor, eu te busquei tanto. Eu andei tanto com o Senhor. E ainda o Senhor permitiu esses problemas todos, esse problema no meu casamento, a essa altura do campeonato. Às vezes eu escuto algumas pessoas que falam: pastor, nessa altura, eu não queria esse problema para a minha vida. Mesmo que depois de buscar você passe pelo problema, cuidado para você não achar em Cristo motivo de tropeço. E a bem-aventurança diz exatamente o oposto. Se passarmos por todas estas coisas, mas ainda assim não nos escandalizarmos, não nos revoltarmos, não acharmos que não merecíamos, antes, pelo contrário. Pelo contrário. Então, o que é o contrário? Acharmos que fomos agraciados e abençoados por podermos participar dos sofrimentos de Cristo. Então seremos bem-aventurados com a maior e mais profunda das bem-aventuranças. Essa bem-aventurança é para quem consegue enxergar Deus onde Deus não está. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira mente, e eu já não tenho mais saúde, e os relacionamentos estão complicados, e eu não tenho a pessoa que eu queria do meu lado, e eu sofro acusação e perseguição, ainda assim, todavia, eu exulto no Deus da minha salvação. Essa pessoa é bem-aventurada, é divinamente feliz, é cheia da presença de Deus. Queridos, infelizmente, essa bem-aventurança não faz parte da nossa realidade hoje. O evangelho que é pregado hoje na maior parte dos lugares não é um evangelho que aponta para a cruz. Não é um evangelho que nos leva às últimas consequências,
que nos leva a abrir mão da nossa vontade, do nosso eu. É um evangelho hoje que massageia o nosso orgulho, que diz que nós temos direito, e se nós não recebemos, nós temos que cobrar. O evangelho de hoje, irmãos, infelizmente é deficiente, centralizado no homem, materialista, descaracterizado, institucionalizado, porque é igrejeiro, é o evangelho sem Cristo. Não é o evangelho da cruz. Eu quero então fazer um desafio. Qual é o nosso desafio? E o desafio vem a calhar, porque daqui a pouco nós vamos entrar como igreja num projeto de busca intensa. Intensa. Você vai ser testado na sua busca. E os irmãos que estão fazendo o projeto de Jericó hoje estão sendo testados. Nós tivemos uma reunião de avaliação na terça-feira das pessoas que estão fazendo, e eles falaram, como é difícil manter o compromisso de buscar 60 minutos todo dia. Como é difícil. Porque quando você resolve buscar, o diabo se levanta contra você. Agora eu pergunto, é tão difícil assim trabalhar 4 horas por dia? É tão difícil assim assistir um jogo, sentar na frente da televisão e assistir o jogo do seu time? É tão difícil assim colocar uma carne para assar, uma costela, porque costela demora. Eu peguei uma receita de costela para assar, irmãos. Demora 14 horas, eu desisti. Falei, meu pai, não quero isso. Eu gosto de uma coisa mais rápida na grelha. Mas tem gente que assa. E quando é desafiado a ficar 60 minutos buscando, ouvindo uma mensagem, meu amado, se você dorme ouvindo o pastor Samuel que prega em média 1 hora, você nunca ia ouvir o apóstolo Paulo. Nunca. Nem Jesus. Não foi 1, 2 vezes que Jesus começou a pregar de manhã e terminou de tarde, igual o encontro de filhas de Sara. E não tinha aquele manjar maravilhoso. Eu fiquei vendo aquela comida lá, falei, meu Deus, só tinha comida nesse encontro. Quanta comida. Jesus pregava o dia inteiro, e sabe o que tinha para comer? 5 pães e 2 peixes. E ele não estava nem aí. Os discípulos preocupados, Senhor, eles não têm o que comer. Ele falou, azar, dá comida para eles. Porque o que mata a fome é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem. Se o seu evangelho não aguenta uma igreja que prega a verdade, você não conhece o evangelho da cruz. Se você não prega a verdade, você não conhece o evangelho da cruz. Então você precisa desse desafio. Primeira coisa, vamos rejeitar o pecado. Posso ouvir um amém bem forte? Se tem pecado te assediando, você rejeita hoje. Fala assim, o quê? Eu, que fui salvo por Jesus, vou para o céu. Eu vou para o céu. Andar de vestidura branca, estou pecando. Vamos rejeitar o pecado. Outra coisa, vamos viver da verdade. Nós falamos de manhã da verdade, vamos viver da verdade. Só a verdade, sem mentira, sem engano, sem engodo. Terceiro, vamos expressar a transparência. Temos nada para esconder, nada. A verdade é isso, o que você tem que fazer, você tem que fazer. O que você tem que falar, você vai falar. Vai procurar o jeito mais agradável, mais bondoso, mas vai expressar a transparência. Irmãos, nós estamos caminhando para uma remodelagem nos nossos ministérios. Uma remodelagem no sentido de termos uma excelência. O que é excelência? É ninguém chegar de última hora no seu serviço a Deus. A palavra de Deus diz assim, maldito, maldito, todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E sabe o que eu descobri?
O lugar que as pessoas estão fazendo o trabalho deles relaxadamente é na igreja, na minha igreja. E o Senhor falou: Samuel, está errado o pessoal do louvor fazer o louvor relaxadamente, está errado o professor das crianças, dos adolescentes, não preparar uma aula desde segunda-feira que vai dar no domingo, está errado o diácono não se preocupar com o que ele vai fazer no sábado, o que ele vai fazer no domingo, está errado. Está errado qualquer pessoa que serve a igreja de Cristo servir relaxadamente. E eu queria mexer nisso. Aí o Senhor falou assim: primeiro, mexe na vida espiritual. Vê quem quer servir de verdade. Vê quem quer orar. Porque se um líder não conseguir passar 1 hora em oração por dia, ele não serve para tocar aqui na frente. Não serve. Não serve para mexer no som. Não serve para ser diácono na porta. Não serve para ser presbítero. Não serve para dar aula para uma criança. Porque se um professor não é capaz de buscar ao Senhor 1 hora por dia, não serve para servir a igreja. Não serve. Então a gente precisa de melhorar. E para isso nós temos que ser verdadeiros e transparentes. E nós temos que perguntar uns aos outros: como é que está a sua vida com Deus? Porque senão o evangelho fica muito fácil. É o evangelho que eu sento no banco e vou embora. Sento no banco, vou embora. Sento no banco, vou embora. Está errado, irmãos. Esse evangelho é severo, é exigente. E quem se dispôs a servir tem que pagar o preço. Domingo passado a Lina saiu pela porta e eu falei: Lina, prepara uma aula para dar para todos os professores. Todos. Porque a Lina, eu sei que quando vai dar uma aula no domingo, ela começa a preparar durante a semana. Ela não só estuda, ela traz alguma coisa que cada aluno dela leva para casa. Ela cria uma novidade. O último aula que a dela criou um jogo para os alunos levarem para casa a lição que eles estudaram. Queridos, nós precisamos levar a sério e realmente viver um evangelho de verdade. Se você se dedica lá fora, mas não se dedica aqui dentro, cuidado, porque nada lá fora vai te levar para o céu. Nada. O que vai levar você para o céu é o seu compromisso com Jesus Cristo. E diz a palavra: este crucificado. Vamos nos desapegar do mundo, do seu dinheiro e dos seus prazeres. Abra mão disso. Se você está juntando, se você precisa da poupança, se você precisa da previdência para ter segurança, cuidado. A segurança de uma pessoa está em Cristo Jesus, o Senhor. Louco, te dirão essa noite. E o que tens preparado? Para quem será? Mas se você está juntando tesouros no céu, pode te chamar na hora. Fala: opa, estou aqui, Senhor, pronto para o combate. Vamos nos desapegar. Vamos investir no ser humano. Quem que está precisando de investimento do seu lado? Tem alguém do seu lado, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, na igreja, no solar, na rua. Precisando de investimento. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Você quer amar a Deus sobre todas as coisas? Quer? Eu sei que você quer. Eu sei. Talvez você não queira essa última pergunta, esse último desafio. Vamos sofrer por Jesus. Qual evangelho você entrou? O que vai resolver os seus problemas ou o que te convida ao sofrimento? João Batista, irmãos, foi o primeiro cara testado com a bem-aventurança de não se escandalizar. E sabe que bênção que aconteceu com João Batista? Ele não morreu numa cruz. Olha que bênção. Não morreu numa cruz. Né? Não é uma bênção? Não foi para a cruz. Sabe para onde que ele foi? Para madeira. Ele foi decapitado. A cabeça desse profeta, de quem a Bíblia diz que dentre os nascidos de mulher não houve homem igual, foi servida numa bandeja, num baile satânico,
e zombaram daquela cabeça. Mas ele já estava na glória eterna, usando a coroa da justiça, preparada para aqueles que amam ao Senhor. O Senhor nos chamou para isso, irmãos. O inimigo, de alguma forma, na história da igreja, seduziu os cristãos, e eles hoje se acham mais responsáveis pelo mundo, por aquilo que fazem no mundo, do que responsáveis pela igreja do Senhor. Estão mais preocupados com o que o mundo dá, do que com Jesus oferece. Vamos viver o Evangelho de Jesus até as últimas consequências. Termino com 4 perguntas. Primeira delas, você está preparado para os escândalos da cruz? Sabe o que é escândalo? É você colocar toda a sua fé e o Senhor vai e tira as suas bênçãos, aquelas que você quer. Mas o Senhor falou que eu ia e agora estou sofrendo. Aí as pessoas falam, está vendo? Quem mandou crer em Jesus? Não foi isso que aconteceu com Jó? Foi fiel a vida inteira, foi convicto da presença do Deus vivo e verdadeiro, o Redentor dele, e aí os amigos vieram falar, está vendo? O que adiantou? A mulher dele falou, olha, amaldiçoa Deus, e morre. Para com isso, Deus não está do seu lado. Você está preparado para os escândalos da cruz? Segunda pergunta, está preparado para a franqueza de Cristo? Ser totalmente franco com você, e você louco para sair da sua situação complicada, e o Senhor vai falar assim, não vou te tirar. Como é que a Teresa gosta quando o Senhor fala com Moisés? Não me fales mais nisso. Senhor, deixa eu entrar, não me fales mais nisso. Na terra prometida você não vai entrar. Está preparado para a franqueza de Cristo? Está preparado para o verdadeiro teste da fé? Eu não quero que venha sofrimento sobre ninguém, viu, meus irmãos? Não quero. Eu vou ser sincero, eu vou rasgar o meu coração. Eu não quero que venha sofrimento nem sobre mim. Não quero. Mas se vier, eu estou preparado. E se vier sobre você, você não vai dar desculpa que você não foi preparado. Porque nessa igreja, você é preparado para o sofrimento. Ah, você é. Sem nenhum rodeio. Se o sofrimento vier sobre você e ainda assim você se escandalizar, se revoltar e achar motivo de tropeço em Cristo Jesus, não foi minha culpa, porque eu te preparei para sofrer e para gostar do sofrimento. Oh Senhor, o sofrimento é esse. Estou dentro. Sabe quando é que a gente não gosta do sofrimento, irmãos? Quando a gente considera a nossa vida preciosa. Quando você considera a sua vida preciosa, você não gosta do sofrimento. Por isso que eu decorei com vocês aquilo que Paulo diz em Atos 20, 24. Em nada, considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, se eu perder os bens, vai logo. Se eu perder a saúde, vai embora. Se eu perder a família, mãe, pai, filhos, irmãos, pode ir. Se eu perder a igreja, vai embora. Se eu for preso, se eu perder o emprego, em nada considero a vida preciosa. E se eu perder a minha vida, decapitado, crucificado, o que for apedrejado, glória a Deus. Ah, irmãos, quisera eu que todos nós da Igreja Cristã da Zona Sul quiséssemos morrer como Estevão. Apedrejados e olhando para o céu e vendo Cristo à direita de Deus. Mas a gente não precisa ir lá, não. A gente pode querer morrer como o pastor Leonel. Que sofreu, irmãos. Ah, esse homem sofreu. Não foi pouco, não. Naquela cama do hospital.
mas o Senhor o recebeu pela mão direita. E Ele vai fazer isso com qualquer um de nós. Porque, queridos, nós, o que vivemos com Cristo, para nós, o morrer é o quê? Lucro. Nós estamos no caminho da morte. E nós não temos medo dela, pelo contrário, se vier, nós vamos encará-la e vamos falar assim com a gente mesmo: essa igreja não teme absolutamente nada. Porque nós não temos problema com a nossa fé ser testada. Você está preparado para a severidade das exigências? Está preparado para ser cobrado? Está preparado para ser cobrado o líder dessa igreja em fazer 60 minutos de oração por dia? Isso é o mínimo, meus irmãos. 60 minutos de oração por dia não é nada. Não é nada perto do que o Senhor quer de nós. Se você estiver preparado, você está preparado para o Evangelho da cruz. O Evangelho que o Senhor trouxe para nós, o Evangelho da cruz. E, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu prego com o mesmo ânimo, com a mesma alegria, uma mensagem sobre ser como criança e uma mensagem sobre viver o Evangelho da cruz. Para mim não tem diferença nenhuma. Porque viver o Evangelho da cruz é a melhor coisa que pode acontecer para um cristão. Porque ele passa a viver o Evangelho de verdade. Ele não fica olhando se a pessoa que está à frente dele, ele gosta ou não gosta, se a liderança é agradável ou não é agradável. Ele está andando com Jesus Cristo, e quem anda com Jesus Cristo está no melhor lugar. Está vivendo a verdadeira vida. Pode estar lá no poço de lama e perdição, como diz o salmista do Salmo 40. Mas ali ele está com Jesus Cristo. E nada é capaz de derrubá-lo. Ele não teme nada. Porque ele anda com o Senhor. Você está preparado para o Evangelho da cruz? Se não estiver, entre no projeto Jericó. Fala assim: eu vou entrar. Eu quero esse Evangelho. Eu quero esse Evangelho exigente. Mas que dá como prêmio a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor te dê a graça de aprender essa semana a viver na presença do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé. Lá na porta nós temos saladas variadas, saladas sim, né? Verduras variadas, coisas da feira, bombom de morango, está lá na porta. Cida passou mal, esqueci de orar pela Cida, vou orar agora. Ela vinha, mas não passou bem, o pastor veio, teve que voltar para lá. Vamos orar pela Cida, mas ela mandou aquele bombom maravilhoso para você comprar. E temos o abraço dos irmãos. Não saia correndo sem dar um abraço apertado, sem falar com seu irmão, com a sua irmã assim: vamos viver o Evangelho da cruz nessa semana. Vamos orar, ore por você. Você ouviu a mensagem? Fale com o Senhor: Senhor, esse é o Evangelho que eu quero, em nome de Jesus. E deixe esse Evangelho penetrar no seu coração, na sua vida, mudar a sua história, para que você nunca mais seja a mesma pessoa, no nome de Jesus. Jesus, obrigado por esse Evangelho. Obrigado mesmo. Não é um Evangelho que olha para o relógio e é conduzido pelo relógio. Não é. Se alguém te serve com tempo marcado, não entendeu o que significa entrega. Quem entrega, entrega mesmo. Quem entrega, entrega a vida, entrega o relógio e diz: eis-me aqui. Se alguém te serve e faz exigências,
não entendeu o senhorio, não entendeu o senhorio. Perdoa a arrogância que nós temos às vezes, porque queremos ditar como o Senhor deve agir. Ah, meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Vem corrigir a nossa igreja. Tem misericórdia de quem está fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Senhor, eu peço por estes, não os amaldiçoe, meu Deus. Não os amaldiçoe, na tua misericórdia. Mostra para eles onde eles têm que mudar. Mostra, Senhor. Nós queremos viver o Evangelho que realmente consome a nossa vida e nos dá prazer em fazer isso. Por quem a gente se gasta. Nós queremos nos dedicar integralmente a Ti. Queremos encarar o sofrimento e ter prazer nele. Sabendo que o sofrimento produz perseverança. A perseverança produz a confirmação da fé. E a confirmação da fé produz esperança. Oh Senhor, queremos experimentar a consolação que o Deus de toda consolação nos traz. Queremos viver o Evangelho da cruz. E queremos morrer nessa cruz com o Senhor. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual eu estou morto para o mundo, e o mundo está morto para mim. Senhor, que saiamos daqui assim, e que nenhum de nós mais considere a vida preciosa para si mesmo, mas preciosa para o Senhor. Uma oferta. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora, queridos, que a graça preciosa, poderosa, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a direção do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, te dando uma semana de vitória, experimentando o Evangelho da cruz, preparando o seu coração para uma consagração intensa, aguardando aquele que vem, porque ele virá e não tardará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te